Valéria, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí, Gabriel, guitarra. Boa noite. Estamos prontos aí para mais uma live. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo aí? Adriana, seja bem-vinda. Luiz Felipe, seja bem-vindo. Como é que está a sua esposa? Como é que vocês estão? Tudo bem? Roberta Granja, a paz do Senhor. Luciana, Márcio, quanto tempo, hein? Como é que vocês estão? Tudo bem? Deus abençoe vocês. Roberto Batista, Deus abençoe. Maria de Lourdes. Amém, meu irmão. Obrigado, Márcio. Um grande amigo também, a Lúcia. Vocês dois são um casal abençoado. Sentimos muita falta de vocês. Vocês fazem falta. Estamos caminhando. Estamos andando aí. Irmã Dadá, Deus abençoe. Boa noite, Alexandre. Leonardo, Deus abençoe. Boa noite. Tudo bom, Leonardo? Irmão Juarez, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o título da mensagem de hoje: apesar de tudo, vale a pena viver. Sidney, seja bem-vindo. Boa noite. Sebastiana, irmã Sebastiana, Deus abençoe. Recebemos uma notícia da Nalvinha, que o Jonatas vai receber alta do CTI, do hospital, para vir para casa. Que bênção, né? Que bênção. Vai precisar de terapia, mas já é uma boa notícia. Estamos confiantes da recuperação do Jonatas. Que bênção. Muito bom. Hoje nós vamos falar em cima de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6. E eu vou ler essa passagem na Bíblia, a mensagem, e nós vamos conversar mais hoje. Eu vou falar bem pouco, acredito, né? Falar bem pouco, vou deixar vocês colocarem as posições de vocês, o que vocês acreditam, a opinião de vocês. Seja bem-vinda, Nalvinha. Deus abençoe. Já comuniquei aqui pro pessoal sobre o Jonatas. Eu achei isso uma boa notícia. Vai receber alta, já está evoluindo para melhor. Glória a Deus. Regina, Deus abençoe, Regina. Bênção de Deus. Estamos aí para mais essa live. Live de sábado. Uma bênção de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, verso 1 até o verso 6. Vou ler esse texto dentro da tradução da Bíblia, a Mensagem, essa tradução contemporânea. Então eu vou lê-la aqui nessa passagem. Então vou dar mais tempo aí para os irmãos entrarem, para eles não perderem. Agora nós vamos aproveitar para nós orarmos. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Então vamos orar, que o Senhor está aqui no nosso meio. Deus é sempre presente. A gente orando ou não, Ele está presente, porque Ele é onipresente.
Carlos, seja bem-vindo. É uma notícia boa essa do Jonatas. Glória a Deus, vai receber alta. Então vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais essa live. Espírito Santo de Deus, fale conosco na Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz pela revelação do Teu Espírito Santo, Pai. Revela a nós a Tua palavra. Precisamos desta revelação para caminharmos segundo a Tua vontade, o Teu querer, na Tua direção, Pai. Te louvamos e te agradecemos pela vida do Jonatas, por tudo que o Senhor está fazendo, pela sabedoria, pela a destreza dos médicos, a habilidade lá do pessoal de saúde, que está colaborando na evolução positiva do Jonatas. Vai receber alta e já vai estar em casa fazendo terapia. E nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus oramos. Amém. Seja bem-vinda, Ana Paula, Márcia Mota, Anne, seja bem-vinda. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Vamos falar hoje que, apesar de tudo, vale a pena viver. Eclesiastes, capítulo 9, verso 1 até o verso 6. Abração no Estevão também, Anne. E vamos estar juntos aí esta 1 hora de live. Acaba lá para as 9 horas. E nós vamos ler aqui nessa passagem de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler essa passagem na tradução da Bíblia, A Mensagem. Kátia Lins, seja bem-vinda. Samuel, Márcia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Graça e paz, Márcia. Irmã Celina, irmã Célia, acabou de entrar. Um abração para o Estevão também. Ah, que legal que ele esteja aí contigo. Então eu vou falar alguma coisa sobre essa passagem, sobre este tema. E tá legal, Márcia. Tio Adailton, tia Solange, ótimo. Seja bem-vinda, Márcia. Que bênção. Então nós vamos falar aqui, eu vou falar bem pouco e eu queria ouvir também a opinião de vocês, as colocações de vocês sobre esta passagem, sobre este tema que o escritor de Eclesiastes aborda para nós refletirmos sobre a vida. A vida ela é muito passageira e o escritor aqui de Eclesiastes, né, Salomão, ele está nos fazendo refletir sobre a vida. Então nós vamos ler, separe aí, se você puder, vai ser muito bom. Abra aí a sua Bíblia, seu smartphone, seu computador, essa passagem bíblica no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do verso 1 até o verso 6, que diz assim, depois de refletir sobre tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão. Isso é o autor falando. Os bons e os sábios e tudo o que fazem
estão nas mãos de Deus. Mas se no dia a dia terão que lidar com o amor ou com o ódio. Eles não sabem disso, ou não sabem dizer o que é um, o que é o outro. É isso que o autor está colocando. Tudo pode acontecer. Há o mesmo destino para todos. Ele está falando da morte. Justos e injustos, bons e maus, feios e bonitos, gente de fé e descrentes. É revoltante o que ele está falando nessa tradução aqui, que eu achei excelente. E nada pode ser pior que isto neste mundo. Que todos tenham o mesmo destino. Por isso, tanta gente se entrega ao mal. Tem tanta gente que enlouquece por toda parte. A vida conduz à morte. Essa é a verdade. Ele termina esse texto, essa passagem aqui, falando: esta é a verdade. E ele diz que tem muita gente que se revolta. Morre gente boa, gente ruim, gente honesta, gente desonesta. Todo mundo morre, então não tem distinção para quem é bom e para quem não é. E quando o estilo literário do Antigo Testamento, quando coloca duas palavras como amor e ódio, que está aqui na passagem, ele coloca como, no hebraico, essa expressão é como se fosse a mesma coisa. Amor e ódio, a mesma coisa. Que, segundo o escritor de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, o escritor, né? O ser humano não sabe distinguir o que é amor e o que é ódio. E por não sabermos a distinção, distinguirmos, nós ficamos revoltados, né? Porque as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. Deveria só acontecer com as pessoas que têm uma índole má, né? Só acontece com as pessoas que têm, acontece também com as pessoas que têm índole boa, uma boa índole. E isso o escritor aqui está falando que é revoltante. Que coisa, irmãos. A gente olha para a vida, todo mundo, aqueles que têm grande fé, aqueles que têm pequena fé, ele coloca como contraste aquele que tem grande fé e aquele que é descrente, que não tem fé nenhuma, que não acredita em nada. Então as coisas ruins vêm para este tanto quanto para aquele. E a morte, ele está falando sobre a morte. Por que isto? É revoltante, a nossa natureza não aceita, porque nós queremos a perfeição em um mundo de pessoas que erraram o alvo, que caíram. Nós caímos da graça, da presença de Deus. Quem nos resgatou foi Jesus Cristo. E através do sangue dele há este resgate. Isso é tão forte que a Bíblia coloca como uma metáfora da porta.
Jesus é a porta aberta, ainda está aberta, mas um dia vai fechar. Então, todo mundo vai ter que passar pela morte, pessoas boas, pessoas ruins. Então, a vida, ela é uma pista pela qual todos têm de correr juntamente, bons e ruins. Todos devem saltar os mesmos obstáculos. Pessoas que merecem e pessoas que não merecem, que nós julgamos, né? E todos estão sujeitos aos mesmos riscos. E todos chegam ao mesmo fim. Mas apesar de tudo, vale a pena viver e ser justo pela palavra de Deus. Esse ser justo aqui é viver de uma maneira justificada pelo sangue de Jesus. Justo ninguém é. Essa palavra justo aqui é um estilo de vida de alguém que foi justificado por Jesus Cristo. É isso que remete a palavra justo na Bíblia para nós, seres humanos, para aquelas pessoas que foram justificadas pelo poder do sangue de Jesus. Então, mesmo a vida sendo um grande mistério, justos e sábios, é o que a Bíblia fala, justos e sábios, estão todos nas mãos de Deus. Vale a pena, apesar de tudo, viver e ser justo. Então, justos e sábios, olha o que a Bíblia coloca: justos, os justificados, e os sábios aqueles que se submetem à palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esta é a palavra da sabedoria, é a sabedoria. Quando nós nos submetemos a esta palavra, nós nos tornamos sábios, porque automaticamente é entendido que nós estamos praticando a palavra da sabedoria. Se nós praticamos a palavra da sabedoria, nós somos sábios diante da nossa vida, diante da nossa existência. Então, o autor de Eclesiastes está dizendo para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que justos e sábios estão todos nas mãos de Deus. A expressão nas mãos de Deus significa sob o controle e em posse de Deus. Sob o controle dele e posse de Deus. Eu vejo muitas pessoas falando: Deus está no controle, as coisas estão acontecendo, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Escuta o que eu vou te falar. Deus tem um controle de tudo. Ele não perde, nunca perdeu e nunca perderá o controle de tudo. Mas tem um detalhe aqui, que é somente para aquele que tem o controle de tudo. Isso não acontece com a gente, porque nós não temos o controle de tudo. Isso é um luxo reservado para aquele que tem o controle de tudo. Ele pode querer controlar, como abrir mão de controlar e interferir na história a hora que ele quiser. Ele pode deixar a história acontecer à mercê do ser humano, e ele interfere na história a hora, o momento
que ele assim desejar e ele quiser. E isso é só para quem tem o controle de tudo. A gente, quando fala, Deus não tem o controle de tudo, porque Deus permitiu isso? Como que ele perdeu o controle agora, né? Não, ele não perdeu o controle. Ele abriu mão naquele momento pelas razões dele. Nós não sabemos, talvez nunca iremos saber. E entregou aquilo em uma ocasião, a uma situação, nas mãos de alguém. Porque é o único que tem um controle, ele pode fazer isso a hora que ele quiser e retomar a hora que ele bem entender. Nós não aceitamos muito isso. Mas ele é Deus, e é assim que a palavra de Deus nos mostra que ele age. Deus tem o controle de tudo e ele interfere na história a hora que ele quiser ou não, segundo a vontade dele. É típico somente do Deus Todo-Poderoso, do Todo-Poderoso, daquele que tem o controle de tudo. Então, a expressão nas mãos de Deus significa que os justos ou os justificados e os que submeteram à palavra da sabedoria, que é a palavra de Deus, e aqui Eclesiastes vai falar justos e sábios, estão nas mãos de Deus. Estão debaixo da posse dele. Não são marionetes dele. Não são robozinhos dele. Estão debaixo da posse dele. Porque Jesus os comprou e esses aceitaram. Por que aceitaram? Porque começam a praticar o estilo daquele que morreu por nós, que nos comprou, que derramou o sangue na cruz do Calvário por nós. Nós aceitamos o estilo de vida e começamos a viver esse estilo de vida. Então, a Bíblia diz que essas pessoas no mundo, que nós entendemos hoje que é a igreja, estão debaixo da posse de Deus, debaixo do controle de Deus. Este povo está nas mãos de Deus. É isso. O versículo 1 diz: a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Quer dizer, ele tem o controle. Então ele faz o que ele quiser. Ele libera ou não a hora que ele quiser. Ele abre a porta, fecha a hora que ele quiser. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Você entendeu isso? Então é ele que tem um controle, não somos nós. Não é a nossa vontade. Então, somente Deus sabe o que o futuro nos reserva e o que acontecerá no dia de amanhã, em decorrência das decisões que tomamos hoje. Então, todos devem encarar com honestidade o último inimigo, que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que é a morte, o último inimigo que iremos encarar. Então, encarar aqui é a maneira, quando nós encaramos, nós vamos decidir como lidar com ela ou com ele, este inimigo. Vencê-lo ou ser vencido por ele. Ou melhor, aceitar a vitória de Cristo no decorrer de toda a nossa vida,
sobre este último inimigo, quem vai dizer isso é o nosso estilo de vida até este dia, de nós encararmos o último inimigo, que é a morte. Nós temos que decidir agora, depois não. O momento é agora. O momento de decisão não é na hora da morte, não é depois da morte, melhor dizendo. O momento de decisão é antes da morte. Que decisão? Se iremos viver agora um estilo de vida que Cristo venceu este inimigo por nós, ou que nós abrimos mão desta vitória de Jesus. A Bíblia, isso é tão sério, irmãos, que a Bíblia vai encarar isso como blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe aquela questão teológica que as pessoas falam, falou mal do Espírito, falou mal de um profeta, blasfemou contra o Espírito Santo, questionou uma profecia, blasfemou contra o Espírito. Não é nada disso. Blasfemar contra o Espírito Santo é você, em vida, rejeitar para sempre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, rejeitar a salvação. Isso não vai ter perdão, porque depois da morte não tem mais reconciliação, não tem mais perdão, não tem mais arrependimento. Acabou. O arrependimento é agora, em vida. O momento de reflexão é agora. Qual é o estilo de vida que nós iremos viver? Se vamos viver aqui que Cristo venceu a morte de fato, e a nossa prática de vida vai revelar isso, se nós acreditamos ou não nisso, ou que na verdade ele venceu, mas eu não estou afim de receber essa vitória. Eu quero viver outras coisas, eu quero receber outro tipo de vitória na vida. Então, o momento de decidir é agora. Então, nós temos que encarar com honestidade este último inimigo, que 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, Paulo está revelando para nós que nós encararemos, temos que encarar com honestidade agora. Agora, não é depois não, é agora, e decidir como nós iremos lidar com a morte agora, irmãos, em vida. Se nós vamos encarar como vencedores em Cristo Jesus contra este último inimigo, ou vamos encarar com desdém. Eu não estou afim de vencer a morte, não, morreu, eu quero conquistar outras coisas, esse papo aí não é comigo. Então nós temos que decidir com responsabilidade, se sim ou não. Então este é o assunto em questão hoje. Iremos aproveitar a vida desta forma. De outra maneira, tem outra maneira de aproveitar a vida, mas a Bíblia diz que não é saudável. Tem várias maneiras de aproveitar a vida. Mas, segundo a palavra de Deus, só existe uma maneira de nós aproveitarmos a vida. Encararmos hoje, com honestidade, a morte que virá um dia. E temos que decidir hoje, com honestidade, se somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ou somos perdedores para este último inimigo que Cristo venceu por nós. Entenderam? Amém. Então essa é a minha deixa para hoje, que eu quero ouvir vocês. Esses minutos aí que restam, esses 25 minutos, eu queria ouvir vocês sobre essa questão
de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6. O que vocês dizem sobre isto? Apesar de tudo, vale a pena viver e ser justo. Como nós iremos encarar a morte que virá um dia, hoje, no nosso presente? Como nós iremos hoje encarar honestamente a morte que um dia virá? Como nós vamos encarar honestamente e como nós vamos nos decidir se seremos mais do que vencedores em Cristo ou não, ou iremos abrir mão deste título pelos dias de hoje, pelo presente, enquanto estamos vivos, enquanto há vida, há esperança. Então podemos mudar o tempo todo. Enquanto estamos vivos, podemos mudar sentimento, podemos mudar de entendimento, podemos mudar enquanto há vida. Sem isso, não tem como, não dá mesmo. E aí? Como nós iremos caminhar com isto? Como nós iremos nos proceder diante dessas questões todas do dia a dia que nos revela hoje o que será na nossa morte ou depois da morte, né? Então eu gostaria de ouvir vocês sobre esse tema. O que vocês têm a falar sobre isto? Vocês estão aí? Cadê vocês? O que vocês vão falar sobre isto? Da questão da morte, que nós temos que encarar com responsabilidade, que vale a pena viver e ser justo. Esse ser justo é ser justificado. Viver e não ser justificado não vale a pena, irmãos. E agora? Como é que fica então? Quem quer falar alguma coisa sobre isso aí? Sobre Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6. Cadê você? Para nos dizer alguma coisa? E aí? Oi, Regina, tudo bom? Cadê o Luiz Otávio? Cadê o Carlos Henrique, que sempre põe versículos bíblicos, sempre põe uma opinião? E aí, irmãos? O que nós iremos encarar? A vida, a Eclesiastes 9 está dizendo que a vida é uma pista, né? Todo mundo corre junto. Os bons, os maus, os dignos, os indignos, todos passarão por obstáculos. E agora? Como é que nós iremos viver? Flazama, eu não sei qual é o seu nome aqui, mas vou te chamar de Flazama, né? Viver com sabedoria e bem planejadamente em Deus. Amém. É um tema, né, Anne? Um tema para a gente refletir, né? Sobre a nossa vida. Como nós iremos encarar com honestidade o último inimigo que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, a morte, né? E temos que encarar esse inimigo decidindo se iremos tomar posse da vitória de Cristo ou vamos desprezar isso, viver com sabedoria e planejadamente em Deus,
Está falando aqui, já falei, estou refletindo sobre o tema. É uma coisa difícil, né? Da gente ver. Então, eu vou ler a passagem para vocês que chegaram agora. Temos que ter a mente, a preocupação com a segunda morte. É isso aí. Olha só, vou ler o texto na versão aqui da Bíblia, a Mensagem, que eu li no início e muitos não estavam aqui. Vou reler aqui novamente. Vou reler. Depois de refletir sobre tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão: os bons e os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Se no dia a dia terão que lidar com o amor ou com o ódio, eles não sabem dizer. Nós não sabemos. É isso que o escritor está falando, de Eclesiastes. Tudo pode acontecer. Há o mesmo destino para todos, justos e injustos, bons e maus, feios e bonitos, gente de fé e descrentes. É revoltante o livro de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes está falando aqui, ó. E nada pode ser pior que isto neste mundo. Que todos tenham o mesmo destino. Por isso, tanta gente se entrega ao mal. Por isso, tem tanta gente que enlouquece por toda parte. A vida conduz à morte. Essa é a vida. Só existe vida porque existe morte. Então, ele está dizendo aqui. Então, Alexandre, né? Deixa eu ver aqui. Vou ler do Alexandre primeiro. Ser justificado, ter responsabilidade, ainda há vida, haverá esperança debaixo dos ensinamentos bíblicos, e praticar, ter decisão e preocupação com esse tema. Roberta Granja, nos mantendo firmes na palavra de Deus, mediante a tantas propostas que nos conduz a achar que tudo é normal. É isso aí. É uma questão assim para nós refletirmos, né? O livro de Eclesiastes é tido como um livro de mau humor, né? Parece que Salomão estava de mau humor aqui quando escreveu, mas ele via cada questão, ele fala, ele está revoltado, né? Porque as pessoas de grande fé e as pessoas descrentes passam pelas mesmas coisas aqui na Terra. Não tem uma diferença, não há. Então, o autor de Eclesiastes está revoltado com isso, né? O Carlos Henrique está colocando, embora a morte sobrevenha a todos e que o tempo e a sorte pertencem a todos, nós que aqui vivemos para agradar a Deus devemos continuar a desfrutar daquilo que Ele nos deu, a vida. É isso aí. Mas desfrutar essa vida sendo justo, ou melhor, dentro do âmbito de ser justificado em Cristo Jesus. A vida daquele que nos justificou, deveremos praticar essa maneira de viver desse que nos justificou, porque senão viver por viver não é viver neste mundo. Viver por viver é uma ilusão. Agora, viver como justo ou justificados por Cristo, essa é a verdadeira vida. Uma vez que já estamos mortos para o mundo. Ele está falando aqui, uma vez que já estamos mortos para o mundo, nascemos para Cristo. A Andréa Soeiro está dizendo aqui, pastor, ore pela
recuperação do meu esposo, a Andréa Soeiro. E nós vamos orar agora, aproveitar agora, Andréa, e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós cremos no teu poder, cremos no Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Pai, faz aquele homem recuperar rapidamente. Nós, como a tua igreja, te pedimos, porque nós cremos que tudo o Senhor pode. Seja feita a tua vontade naquele nosso irmão amado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Creia, Andréia, nós estamos crendo. Creia no Senhor Jesus. Amém? Creia no Senhor. A Márcia Mota está dizendo: Deus nos concede os mantimentos, todos os bens, para deles fazermos o uso em conformidade com a sua vontade. Amém. Deus nos concede agora fazer o uso, que é a questão. Deus já nos deu. O Senhor na cruz falou: Pai, está tudo consumado, está tudo resolvido. Agora, se vamos entrar nessa resolução ou não, cabe a nós. E é uma decisão honesta que temos que fazer. Agora, em vida, nós decidimos, é isso que a Bíblia está falando, nós decidimos agora em vida como será a nossa alma, como ficará a nossa alma depois da morte. A decisão é agora, em vida. Amém. Então é uma questão de responsabilidade. O autor de Eclesiastes está nos levando a refletir com responsabilidade, a encarar com responsabilidade essa grande questão da morte, que todos nós passaremos. A morte deveria ser uma passagem linda, mas ainda que morramos certos que viveremos, ela não é muito bem resolvida. Então, nessa questão aí de nós não sabermos, o que nos resta é fazermos a vontade de Deus, segundo as Escrituras. Viver segundo o justo que nos justificou, viver o padrão de vida que Ele nos deixou. Essa é a maneira de vivermos a melhor vida que nós temos. Então, importa cuidar da fé, de nós e dos nossos. Verdade. Cuidar nesse parâmetro, né? Segundo a vida de Cristo. Sim, os vivos sabem que vão morrer, só espero pela vida eterna. É isso aí. Na Alvinha está falando, às vezes é muito difícil entender a vontade ativa e permissiva de Deus, mas sabemos, que seja feita, que seja ativa ou permissiva, Ele não perde o controle. É verdade, Ele não perde. Agora a questão, a escolha que nós fazemos agora em vida, nós vamos dizer se estamos debaixo deste controle, das mãos de Deus que exerce esse controle, ou vamos viver a nossa própria vida. É uma questão que você não pode esquecer que a Bíblia fala que justos e sábios estão nas mãos de Deus. Olha só, justos e sábios, não é todo mundo. Todo mundo vai ter o mesmo destino, a morte, mas não é todo mundo que estará nas mãos de Deus, debaixo da posse de Deus. Não é todo mundo. Então,
A Silene está dizendo, temos que praticar tudo que Jesus deixou como exemplo, se fizermos todas as suas vontades. Vamos encarar de frente a morte, porque o nosso Mestre já venceu por nós. Amém. Mas nós encaramos a morte agora, em vida. Nós não podemos encarar na hora da morte. Na hora da morte vai estar tudo resolvido já. Depois que passar ali, esse nível, acabou. Vai ser decidido por aquilo que nós encaramos. Encaramos a morte agora, em vida. E a questão é como nós a encaramos agora. Encaramos como mais do que vencedores em Cristo Jesus ou com desdém? Ou isso não é importante? Sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, temos que viver como tais. Que vive um padrão de vida de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que é uma vida submetida à vontade de Deus. Amar o nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a grande questão aqui é que só estão debaixo do controle, nas mãos de Deus, aqueles que são justos e sábios, segundo a Bíblia. Então, eu vou repetir. Quem são os justos? Os justos são aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Quem são os sábios, segundo a palavra de Deus? São aqueles que se submetem à palavra da sabedoria, que é a palavra de Deus, as Escrituras. Então, esses estão nas mãos de Deus, estão debaixo do controle de Deus, estão debaixo da posse de Deus. Então, é uma loucura. Eu vejo muitas pessoas fazendo o que quer, quebrando princípios e falando, Deus está no controle. Aí eu fico pensando, Deus está no controle, mas está no controle da sua vida, da nossa vida? Porque estar nas mãos de Deus é estar sob o controle de Deus, ou em posse de Deus. Então tem que estar nas mãos dele. Eu não posso estar nas mãos de Deus e fazendo o que eu quero, e decidindo o que eu quero, sem Deus. Não posso. Então eu automaticamente eu vou sair desse controle, como Adão saíram. E a demonstração no Gênesis é exatamente isso. O Jardim do Éden é o lugar do controle, onde Deus visitava, onde Deus falava, onde Deus tinha comunhão com o homem. De repente o homem resolveu, eu vou criar meu próprio caminho, eu vou ter as minhas próprias decisões, eu é que vou saber o que é certo, o que é errado. Então o homem foi expulso deste controle, nas mãos porque quando a gente fala controle, a gente vê numa totalidade, né? E não importa o que estamos fazendo, Deus está no controle. A segunda palavra de Deus, esse não é o entendimento. Não é o entendimento. Aqui o Luiz Otávio está falando, graças e fé são os únicos caminhos para a justificação. Amém.
Isso é a vida debaixo do Senhor. Agora, o que é, na verdade, está nas mãos de Deus? Porque a Bíblia fala sobre isso, que estamos nas mãos de Deus. Quem estamos? Quem são as pessoas que estão nas mãos de Deus? A Bíblia fala que são os justos e os sábios. Esse negócio de falar, eu faço o que eu quiser, resolvo o que eu quiser, eu faço o que eu tenho vontade de fazer, porque Deus está no controle da minha vida. É um engano isso, hein? Não é bem assim, não. A Bíblia, ela é bem clara. Tudo pode acontecer. Há o mesmo destino para todos, justos e injustos, bons e maus, feios e bonitos, gente de fé e descrente. Isso é revoltante. O final é a morte. Está falando aqui. E nada pode ser pior que isso neste mundo. Que todos têm o mesmo destino. O escritor de Eclesiastes está falando que todos têm o mesmo destino. Isso é revoltante. Por isso, tanta gente se entrega ao mal, achando que não tem mais esperança. Mas há uma esperança. Enquanto há vida, há esperança. Tem tanta gente enlouquecendo por toda parte. É porque não sabem que, enquanto há vida, há esperança. Então, o momento aqui é de nós vivermos essa escolha hoje. O versículo 1 até o 3 fala: depois de refletir sobre tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão: os bons e os sábios, quer dizer, os justos, os justificados. Bons aqui, não existe ninguém bom, mas também como não existe ninguém justo. Quando tem essa expressão na Bíblia, justo ou bom, é justificados. Os justificados e os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Então, note bem o que Eclesiastes está nos mostrando. As pessoas justificadas e aquelas que se submetem à palavra da sabedoria, que é a palavra de Deus, elas se colocam automaticamente nas mãos de Deus, debaixo da posse de Deus. Então isso está subentendido que nós não fazemos o que nós queremos a hora que a gente bem entende. Tem uma direção, tem uma ordem sobre nós. A Gilvani está colocando aqui: pastor, a irmã Regina dos Santos Figueiredo, que pede oração. O teste deu negativo para a Covid-19, está respondendo bem ao tratamento com antibióticos para curar da pneumonia e em seguida fará a cirurgia. Amém, nós vamos orar por ela. Que o Senhor Jesus possa visitar a irmã Regina dos Santos agora, onde quer que ela esteja. Espírito Santo, o Senhor tem poder e nós cremos para fazer qualquer um melhorar, para o milagre acontecer, para a cura chegar sobre qualquer pessoa. E nós oramos e te pedimos isso, Senhor, sobre esta mulher, no nome de Jesus. Amém, Pai. Cremos no nome de Jesus, tá, Giovani? Estamos crendo no Senhor. Glória a Deus. Então estamos caminhando para o final da nossa live, que hoje foi uma conversação. Eu queria mais a participação de vocês, irmãos. Eu queria que vocês dessem a opinião sem copiar e colar da internet sobre comentários bíblicos, sobre o versículo. Não quero a opinião própria de vocês, não a opinião de copiar e colar da internet e colar aqui no comentário. Eu queria ouvir o que vocês estão entendendo sobre isto. Isso não é difícil, é fácil.
Então eu queria que vocês mostrassem para mim qual o entendimento de vocês, não o entendimento do teólogo, que vocês estão copiando e colando aqui, alguns. Mas eu queria que vocês expressassem a opinião de vocês sobre o tema que nós estamos conversando, sobre a morte, porque Salomão, aqui o escritor de Eclesiastes, ele põe bem claramente: eu estou revoltado com esse negócio, que todo mundo vai para o mesmo caminho, né? Todo mundo, bons e maus, todo mundo morre. Poderia ser só o mal, né? Os maus morrerem, os bons não, viverem eternamente, né? E ele está revoltado aqui com isso, né? É por isso. Temos que ter uma vida de cruz. Amém. Esse é o estilo de vida de Jesus Cristo, para nós vencermos as questões da vida. As questões da vida. É isso aí, Carlos. É isso aí, Marta. Apesar de tudo, vale a pena viver, mas viver com justiça. Viver e ser justo, nesse padrão de sermos justificados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Pai, obrigado pela participação desses irmãos, que o Senhor que o Senhor abençoe cada um deles, Senhor, agora, e traga alegria à vida deles, Senhor, e motivo para viver cada vez mais. Que cada um se sinta fortalecidos em Ti, Pai, fortalecido em Ti. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 18h30 estaremos aqui para a nossa live do nosso culto de domingo, 18h30. Até mais, se Deus assim permitir e quiser, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe.